porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Certamente você conhece essa frase como sendo o final do modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou, conhecido como oração do Senhor, ou ainda mais popularmente como Pai Nosso. E talvez você já tenha se dado conta que em algumas versões da Bíblia, ou esse trecho aparece entre colchetes, ou esse trecho nem sequer aparece. E eu me refiro a Mateus, capítulo 6, versículo 13. Aproveito de pedir que você confira na sua Bíblia como que está Mateus, capítulo 6, versículo 13. Se na sua Bíblia esse trecho ele não está entre colchetes, talvez você esteja usando uma versão baseada no chamado texto receptus ou texto recebido, que são as versões Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel e a Bíblia King James 1611. No entanto, se você estiver usando a Almeida Revista e Atualizada ou a Nova Almeida Atualizada, esse trecho vai aparecer entre colchetes e no rodapé. No caso da Nova Almeida Atualizada, em algumas edições, aparece uma explicação do porquê estar entre colchetes. Se, no entanto, na sua Bíblia nem sequer aparece esse trecho, é porque essa Bíblia, ela provavelmente seja uma Bíblia de edição católica, como a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia do Peregrino, e no caso de uma versão protestante, seria talvez a tradução brasileira, que foi a primeira versão em português, baseada não no texto receptus ou texto recebido, mas baseada no chamado texto crítico, que usou manuscritos mais antigos do que os manuscritos da Idade Média, no qual se baseou a versão conhecida como textos receptus ou texto recebido. E, bom, eu já expliquei sobre isso em um vídeo, na verdade, em 3 vídeos, né, antigos já, tenho até que gravar novamente, tentando ser um pouco mais sucinto, mas eu já expliquei sobre essa questão das diferenças do texto receptus para o chamado texto crítico. Lembrando que o texto receptus ele vem de um conjunto de textos que havia na Idade Média, mais de 5.000 manuscritos, e o texto crítico ele advém de apenas 5 manuscritos que não concordam entre si, tá? Que têm divergências entre si, porém que são manuscritos que, segundo a datação de carbono 14, seriam manuscritos mais antigos do que aqueles da Idade Média. Mas eu não quero entrar aqui nesse assunto, tá? Nós vamos ter aqui um discipulado hoje, que aliás é o nosso 27º discipulado, e seja muito bem-vindo. Se você tem acompanhado ou não esse discipulado, seja muito bem-vindo. Espero que você assista este vídeo até o fim e que todos nós sejamos edificados. E essa edificação não está através daquilo que eu esteja ensinando de mim mesmo, mas através do que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Por isso se trata de um discipulado. E então, dito isto, né, se você estiver aqui acompanhando esse vídeo na estreia, eu queria pedir que você colocasse aí no chat como é que está na sua Bíblia. Se esse trecho na sua Bíblia está entre colchetes, ou se ele não aparece, ou se ele aparece como fazendo parte mesmo do texto, que é o caso das versões Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel e Bíblia King James Fiel, ou de 1611. Né? Há 2 formas de se chamar essa versão. E, nesse caso, não há colchetes, mas no caso da Almeida Revista Atualizada, aparece entre colchetes, no caso da Nova Almeida Atualizada também, e no caso da Nova Almeida Atualizada, dependendo da edição, aparece uma explicação, que é a seguinte: o texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Só que estes mais recentes são da Idade Média, então são manuscritos de mais de 500 anos atrás.
E no caso das versões onde não aparece esse trecho, que geralmente acontece isso em versões de editoras católicas, como por exemplo no caso da Bíblia de Jerusalém. Nesse caso da Bíblia de Jerusalém não aparece, mas no rodapé aparece, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, com uma explicação dizendo que é um acréscimo de influência litúrgica. Ou seja, acredita-se que nos primeiros manuscritos não havia de fato este final, mas que quando o modelo de oração que o Senhor nos ensinou, ele era proferido em reuniões cristãs, e ele era proferido como uma reza, então se acrescentou no final do Pai Nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então é o que a maioria dos estudiosos acreditam que aconteceu. Se você, no entanto, está usando a versão católica, a Bíblia do Peregrino, também não aparece, tá, essa frase final, e nem sequer uma explicação em nota de rodapé. Tá? Então, por isso que eu perguntei como que está na sua Bíblia. Em outras versões, como por exemplo, a NVI, Nova Versão Internacional, e a NVT, Nova Versão Transformadora, não está entre colchetes, mas existe ali uma letrinha em negrito, indicando para o rodapé, onde está escrito algo como não consta nos manuscritos mais antigos. Tá? É algo assim, desta forma. E de fato, as pesquisas que eu fiz me comprovaram que não fazia realmente parte do texto original de Mateus esse final, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Quero com isso já adiantar que no caso de Mateus, capítulo 28, versículo 19, aquele trecho que ultimamente tem sido polêmico, porque alguns dizem que nos manuscritos originais não aparecia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, se referindo ao batismo, né? Eu quero aqui desde já acrescentar que no caso de Mateus 28, 19, em todos os manuscritos aparece em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em todos os manuscritos. O que não é o caso de Mateus, capítulo 6, versículo 13, que é o que nós estamos vendo hoje aqui. Tá? Eu, inclusive, já gravei 4 vídeos sobre Mateus, capítulo 28, versículo 19, e eu vou deixar a playlist aparecendo aqui no final deste vídeo. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar aparecendo a playlist, eu vou deixar aparecendo na minha lateral esses 4 vídeos, aí você escolha qual deles você quer assistir, sobre acusações que foram feitas sobre Mateus 28, 19, mas que não tem fundamentação. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Ainda pretendo gravar mais 3 vídeos a respeito de Mateus 28, 19, porém, não devo gravá-los mais aqui no canal A Deus Toda a Glória, e sim no canal Alan Capriles, porque eu decidi que todos os vídeos onde eu estiver fazendo citações de outros livros que não seja a Bíblia, eu estarei publicando estes vídeos no canal Alan Capriles. Aproveito também para dizer que eu tenho o projeto para ser implementado nesse ano de publicar no canal Alan Capriles as pesquisas que eu tenho feito e que eu ainda não compartilhei, que estão comigo. Algumas eu já compartilhei no passado, como, por exemplo, sobre qual versão da Bíblia é mais confiável, que eu me referi agora há pouco em relação à diferença entre texto crítico e texto recebido, ou texto receptus, e já gravei sobre a divindade de Cristo, já gravei sobre a questão de qual é o nome de Cristo, se devemos chamar o Filho de Deus de Jesus, ou se podemos, na verdade, chamar de Jesus, ou se deveríamos chamar de Yeshua ou Yehoshua, enfim. Também já gravei um vídeo sobre isso, que está aqui no canal A Deus Toda a Glória. Mas eu pretendo fazer com que
a partir de 2024, e na verdade já começando agora, no final de 2023, publicar as minhas pesquisas no meu canal pessoal. Inclusive, devo publicar dentro dos próximos dias uma pesquisa que eu fiz sobre o ano do nascimento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele não nasceu no ano 1 da era cristã. Tá? Muitos pensam que, por exemplo, se nós estamos no ano 2023, então Jesus teria nascido há 2023 anos atrás. Não, na verdade ele nasceu um pouco antes. Por quê? Porque Herodes o Grande, o rei Herodes, chamado o Grande, né, ou Herodes Magno, ele morreu, e isso é atestado historicamente, em 4 antes de Cristo. Então, quando Dionísio fez a contagem de tempo para um calendário baseado no nascimento do Senhor Jesus, ele errou em 4 anos no mínimo. Só que, na verdade, foi até mais de 4 anos, né? Porque o Senhor Jesus não nasceu exatamente no ano em que Herodes morreu. Então, isso eu explico no vídeo que será publicado no canal Alan Capriles dentro dos próximos dias. Então, se você não está inscrito no canal Alan Capriles, no final desse vídeo, eu vou deixar aparecendo bem aqui no meio, tá? Um cardzinho para você clicar no canal Alan Capriles e se inscrever nele. Porque a continuação sobre Mateus 28:19 das minhas pesquisas, devo publicar também no canal Alan Capriles. Aproveito também para dizer que eu devo, agora, no início de 2024, colocar novamente na internet o meu site pessoal, alancapriles.net. Um site que eu já tinha antigamente, há mais ou menos uns 8 a 9 anos atrás, mas que eu tirei do ar, mas que eu preciso novamente colocar no ar, porque quero compartilhar esses vídeos de pesquisa no canal Alan Capriles, e para cada um deles, atendendo a um pedido que muitos de vocês já me fizeram, acrescentar um PDF, aonde eu estarei ali nesse PDF colocando por escrito o que o vídeo está mostrando. E lembrando, vocês me conhecem, eu não cobro nada, é tudo de presente para vocês. E se vocês quiserem retribuir com alguma oferta, é claro que é muito bem-vinda a sua oferta, porque é com a sua ajuda que eu, inclusive, compro os livros para as pesquisas que eu trago aqui para vocês. Tá? Então, eu tenho esse projeto para esse ano agora de 2024 e peço a sua ajuda em oração, amém? Peço que você, por favor, me ajude em oração. E aproveito aqui para agradecer de coração pela contribuição que qualquer um de vocês fez para o ministério que o Senhor me confiou ao longo desse ano de 2023. Sou muito grato de todo o coração e eu espero honrar a cada centavo que vocês me ajudam retribuindo com, por exemplo, vídeos como esse de discipulado, que também é gratuito, e retribuindo também com o compartilhamento das pesquisas que faço e que eu compartilho gratuitamente para que ninguém que não tenha condições de pagar por um curso, ou por uma apostila, ou por um livro, possa aprender também sem que precise pagar por isso. Por isso que eu não cobro nenhum centavo. Por isso que você não encontra aqui no canal A Deus Sou da Glória, ou no Alan Capriles, ou no canal do Projeto Quero Congregar, você não encontra o botão Seja Membro, porque para ser membro tem que pagar, e importa que tudo seja compartilhado gratuitamente. Tá? Mas eu sou muito agradecido por aqueles que contribuem com qualquer valor, e se alguém não tem como contribuir, não fique constrangido, tá? Porque você é muito bem-vindo da mesma forma, e eu agradeço muito também por aqueles que apenas oram por nós. A sua oração é muito importante. Me perdoem por essa longa introdução aqui, mas é que eu precisava falar um pouquinho dos projetos para 2024. Tem outras coisas também que eu não disse, mas que ao longo do início do ano que vem, vocês estarão tendo conhecimento. Bem, nós estamos hoje no nosso 27º discipulado sobre o reino, o poder e a glória, e eu então estou aqui explicando por que em algumas versões
O finalzinho de Mateus capítulo 6, versículo 13, aparece entre colchetes, ou então aparece com alguma nota de rodapé, dizendo que essa última frase da oração, ela não consta em manuscritos mais antigos. E, como eu ia dizendo, eu pesquisei, e pesquisei profundamente a respeito disso, e concordo que de fato não havia mesmo. Porque uma das grandes comprovações de que esse final não havia no modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou, é que os 3 primeiros tratados sobre a oração do Pai Nosso que foram escritos, e que foram escritos inclusive no século 3, portanto a partir do ano 200, 201, estes 3 tratados de oração nem sequer mencionaram esse final, porque ele ainda não havia sido acrescido aos manuscritos. E eu me refiro aos estudos, né, chamados de tratados, que foram escritos primeiramente por Tertuliano, por volta do ano 200 depois de Cristo, depois por Orígenes, no ano 233 depois de Cristo, e, finalmente, o Tratado de Cipriano de Cartago, que foi escrito no ano 250. Então, nestes 3 primeiros tratados, não aparece qualquer menção a porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Inclusive, se você ficou curioso, né, de conhecer esses estudos sobre oração, e principalmente baseados no modelo de oração que o Senhor nos ensinou, eu encontrei uma obra onde aparecem os 3 reunidos em um só livro, que é esse livro aqui, que inclusive eu já mencionei anteriormente, Tratado sobre a Oração, e aqui embaixo o nome, Tertuliano, São Cipriano e Orígenes, da Edições Subiaco. Edições Subiaco. E não é um livro muito fácil de achar, mas você também encontra, né, em separado, tá? Esses textos encontra até na internet mesmo, tá bom? Então, de fato, houve um acréscimo. Houve um acréscimo no modelo de oração que o Senhor nos ensinou. Esse acréscimo, ele consta apenas do Evangelho segundo Mateus, provavelmente porque o Evangelho segundo Mateus era mais utilizado em reuniões cristãs, foi o que mais se propagou, era o mais, digamos, popular dos 4 evangelhos, e então, como esse modelo de oração, que inclusive em Mateus, ele é mais completo, né, digamos assim, ele é um pouco maior do que em Lucas, ele ficou ainda um pouco maior com esse acréscimo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando a oração do Pai Nosso era proferida em conjunto, de um modo litúrgico, ou seja, por todos os irmãos de uma mesma igreja. Então, quando o Pai Nosso era proferido, se acrescentou este final. Mas a questão é, por que se acrescentou esse final? Esse é o ponto. Por que se acrescentou esse final? Qual a sua opinião? Você acha que foi errado se acrescentar esse final? Não devemos acrescentar nada à palavra de Deus, não é verdade? Está escrito isso em Apocalipse. Porém, se você considerar que, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, está apenas explicitando uma verdade bíblica, então não há um acréscimo. Tá? O que há é uma ênfase. Então eu diria que a melhor pergunta que nós temos que fazer não é por que houve esse acréscimo, mas para que houve esse acréscimo. E evidentemente que esse acréscimo foi feito para que se enfatizasse que o reino, o poder e a glória pertencem exclusivamente a Deus para todo sempre. Então, houve uma necessidade de se enfatizar isso. Compreende? E uma vez respondido o para que houve esse acréscimo, então nós chegamos ao porquê de haver esse acréscimo.
e certamente porque alguns líderes cristãos queriam o reino, o poder e a glória para si mesmos. Vejam que interessante. Até meados do século III, porque o último tratado sobre a oração do Pai Nosso até o século III, ou antes de se iniciar o século IV, o último foi escrito no ano 250 por Cipriano de Cartago. Então, até meados do século III, não havia esse acréscimo. Em nenhum manuscrito, muito provavelmente. Não havia. Se houvesse, ele teria sido citado ou por Tertuliano, ou por Orígenes, ou por Cipriano de Cartago. Mas não foi citado, porque não havia esse acréscimo. Mas a partir do século IV, quando a igreja começou a se tornar politizada, sob influência do Império Romano, começou a haver esse acréscimo. Começou a se proferir isso em algumas congregações, em algumas igrejas, e certamente para que se enfatizasse que o reino não é, por exemplo, do Império Romano, o poder não é do imperador, e a glória, evidentemente, não é dos homens, é toda de Deus. Então, eu percebo que houve uma necessidade de se enfatizar isso no modelo de oração que o Senhor nos ensinou. Então, as igrejas, elas adotavam o modelo de oração de um modo litúrgico, como, por exemplo, eu e minha família, quando morávamos em São Gonçalo, participávamos de um encontro nos lares, na rua da nossa casa, de uma querida família de irmãos que temos muita saudade, como dos demais irmãos também temos, e no final das reuniões nós proferimos o chamado modelo de oração que o Senhor nos ensinou, ou seja, a oração do Senhor, o Pai Nosso. De modo que nós temos que até mesmo sabermos de cor essa oração. Mas aquele finalzinho eu já havia explicado na congregação que tinha sido um acréscimo e não proferíamos. Porém, agora, entendendo o porquê de ter havido esse acréscimo, e eu sei que existem aqueles que dizem, não houve acréscimo, mas não há motivos para se retirar isso do modelo de oração, né? Então, eu não vejo por que alguém retiraria isso, tá? Do modelo de oração que o Senhor nos ensinou. E também, se tivessem retirado, certamente esses três homens de Deus que eu mencionei aqui, Tertuliano, Orígenes e Cipriano de Cartago, teriam mencionado a respeito disso. Teriam mencionado que houve um acréscimo que depois tiraram, ou melhor, que havia isso e que depois estavam tirando, mas não existe esse tipo de pensamento na mente de Tertuliano, Orígenes e Cipriano de Cartago, porque de fato não estava ali. Mas o acréscimo, ele começou de um modo oral nas congregações e certamente para se enfatizar, ou seja, para se deixar bem claro de quem é o reino, de quem é o poder, de quem é a glória. E é muito interessante que isto só tenha começado a acontecer, ou seja, este acréscimo, depois do século IV. Né? Então, quando os cristãos já estavam sob uma influência do Império Romano, que começou com a suposta conversão de Constantino, do imperador Constantino, que no ano de 313 ele permitiu que a religião, digamos religião, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas que a fé cristã não fosse perseguida, fosse aceita, fosse uma religião permitida, né? E só no final do século IV, em 380, eu não me lembro exatamente agora o ano, Teodósio, outro imperador, ele, se não me engano, Teodósio, o nome dele, ele obrigou que todos no Império Romano se tornassem cristãos, dizendo que a
fé cristã, mas chamavam de religião cristã, era a oficial do império. Então, obrigou, de certa forma, né, que todos se tornassem cristãos, o que foi ali o início do declínio das igrejas, né, de um modo geral. Bom, mas isso é assunto para outro vídeo, que eu nem vou tratar aqui no canal A Deus Toda a Glória, não vou falar disso no discipulado, mas no canal Alan Capriles, tá? Nas minhas pesquisas a respeito de tudo isso. Então, como eu disse aqui, né, porque teu é o reino, o poder e a glória, foi algo necessário de ser enfatizado nas orações litúrgicas, porque já estava começando a ocorrer que líderes cristãos estavam querendo a glória para si mesmos, estavam havendo disputas entre irmãos. Eu sei que também, até no tempo do apóstolo Paulo, já acontecia disputa entre irmãos, como houve na igreja de Corinto, mas, evidentemente, do século IV em diante, ficou muito pior, muito pior. E interessante que Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, ele já havia advertido a respeito disso em Atos capítulo 20, eu já deixei aqui aberta a minha Bíblia nesse trecho, eu queria convidar você a também abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 28. Veja comigo, por favor. Atos 20, 28. Paulo, de certa forma, profetizou que isso aconteceria. E ele disse da seguinte maneira, advertindo aos que pastoreavam em Éfeso, que ele havia chamado a Mileto. Esse texto começa no versículo 17, que diz: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Os anciãos eram aqueles que pastoreavam a igreja. E então Paulo inicia um discurso muito importante, que todo irmão que tem a função pastoral precisa constantemente ler e meditar nesse texto, como eu mesmo procuro fazer. E depois desse texto eu vou ler um outro texto que aqueles que pastoreiam têm que também estar sempre considerando. Mas vamos começar com esse. Atos 20, do versículo 28 em diante, que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra bispo é uma palavra que foi transliterada de episcopo, que significa supervisor. Vos constituiu supervisores para, na versão que eu li aqui, que eu tenho, está escrito apacentardes, mas, na verdade, a palavra aqui que melhor traduz seria pastoreardes. Pastoreardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, preste atenção, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos, ou seja, dentre os próprios irmãos que haviam conhecido Paulo pessoalmente, que haviam sido por ele instruídos, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. E como eu disse que eu medito bastante nesse texto, eu pesquisei sobre essa versão que traduz como coisas perversas, e o sentido aqui é de se perverter a palavra. Então eles estarão pervertendo a pregação. Tá? Então falarão coisas perversas é no sentido de alguém que está pervertendo a palavra de Deus. Então, repetindo o versículo 30, e que de entre vós mesmos se levantarão, e aí se levantarão vão querer proeminência, tá? Homens que vão distorcer a palavra, que vão, ou melhor, torcer a palavra, né? Distorcer é quando algo está torcido e estamos distorcendo. Vão torcer a palavra para atraírem os discípulos após si, após eles mesmos, e não após Cristo. Por isso que eu digo, queridos irmãos, todos nós somos discípulos de Cristo. Ainda que você esteja acompanhando um discipulado, que eu esteja lhe servindo aqui para trazer os ensinamentos de Cristo,
nenhum de vocês é meu discípulo. Vocês também são, como eu também, discípulos de Cristo, todos nós. Mas algumas pessoas querem seguidores, querem que alguém os siga, querem que alguém sejam discípulos deles, que é o caso aqui que Paulo está advertindo que aconteceria. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, ele fazia aquilo com amor, e ele não tinha nenhum interesse por trás disso. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, que advertência importante. Paulo está aqui profetizando que no meio da igreja surgiriam pessoas querendo a glória para eles mesmos, querendo poder, querendo o reino de Deus para eles. E é claro que, infelizmente, isso tem acontecido muito nos dias de hoje. E como eu disse, temos também uma advertência de Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículos de 1 a 4. Preste bem atenção. Pedro, capítulo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Aos presbíteros, e aí a palavra que aqui nesse caso não foi traduzida como anciãos, mas é o mesmo termo grego que apareceu lá em Atos 20, tá? No versículo 17. Anciãos, presbíteros é a mesma palavra grega, tá? E significa aquele que pastoreia a congregação. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, e aqui mais uma vez a melhor tradução para poimaino, que é no grego, é pastoreai e não apenas apacentai. Apacentar é apenas dar alimento. Pastorear é mais do que dar alimento, é cuidar, né? E a palavra aqui no grego, poimaino, é pastorear. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Porém, lamentavelmente, hoje em dia, o que nós vemos? Pessoas pastoreando de má vontade, como se fosse por força, né? Pessoas, infelizmente, pastoreando por torpe ganância, por interesse financeiro, e, infelizmente, pessoas também que pastoreiam como que tendo domínio sobre o rebanho de Deus, sendo controladores de homens, sendo pessoas que tentam manipular as outras. E isto é muito perigoso. Eu deixo aqui uma advertência para você. Tome cuidado com irmãos que estão no pastorado e que são controladores. Tá? Essas pessoas precisam se converter. Elas precisam compreender que o papel do pastor não é controlar a vida dos outros. O papel do pastor é mostrar o caminho que devemos andar. E, evidentemente, este é um caminho de humildade e não de soberba, de prepotência, de arrogância. Então, é muito importante que nós estejamos alertas em relação a isso. Eu costumo dizer que, como pastor, eu não posso caminhar por você, mas eu posso mostrar o caminho que você deve andar. Porém, alguns pastores querem levar a ovelha no colo. Isto não é o correto a se fazer. O papel do pastor é ensinar que o irmão caminhe com as próprias pernas, porque ele, mesmo sendo chamado de pastor, também é uma ovelha do Senhor Jesus. E
o Senhor Jesus, como diz aqui o texto, ele é o sumo pastor. Ele é o pastor dos pastores. E dele virá a recompensa, não dos homens. Então, que nenhum irmão que pastoreia esteja esperando recompensa aqui, agora, porque a nossa recompensa virá quando ele se manifestar, como diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos de 1 a 4. Então vejam como os apóstolos já advertiam de que haveriam pessoas que estariam pastoreando com desejos errados, com motivações erradas. Então, queridos irmãos, eu considero que, até mais do que nunca, nós tenhamos que enfatizar que de Deus é o reino e o poder e a glória. Porém, temos que compreender que, ao dizermos isso, não estamos acrescentando nada à palavra de Deus. Porque de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus nos lembra que dele é o reino, o poder e a glória. Então, eu não diria que o que está em Mateus capítulo 6, versículo 13, é um acréscimo que seja algo condenável, mas foi algo que começou de modo oral nas igrejas e que depois foi incorporado ao texto, porque, como foi colocado na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, houve essa influência litúrgica, mas que nos traz uma advertência importante, queridos irmãos. Nós não podemos nos esquecer que o reino é somente de Deus e não de alguma instituição ou denominação religiosa. Não podemos também nos esquecer que o poder é somente de Deus e não de líderes religiosos que tentam controlar e manipular as pessoas. E, finalmente, não podemos também nos esquecer que a glória é somente de Deus e não para qualquer um de nós. Como muito bem disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Então você percebe como não se trata de um acréscimo, de uma novidade, de algo que está sendo ensinado à parte, o que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 13. Tanto é algo que foi ensinado em toda a Escritura, que o próprio Senhor Jesus, em pelo menos 3 ocasiões, nos lembrou a quem pertence o poder, o reino e a glória. Então eu quero aqui compartilhar com você 3 leituras nos evangelhos. A primeira delas em Mateus, capítulo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 1. Veja comigo, por favor. Eu não terei muito tempo aqui para comentar os textos lidos, mas eu peço que você preste o máximo de atenção, por favor. São textos um pouco longos. Mateus capítulo 23, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 23, versículo 1 em diante. Que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só
é o vosso guia. E aí eu quero enfatizar que estou lendo como guia, porque as versões que traduzem aqui como mestre estão traduzindo não como o sentido mesmo da palavra aqui, que é a palavra kategetes, em grego, que significa guia, que significa alguém que vai lhe guiar, que vai como que decidir por você, né? E o Senhor está dizendo que não temos que ter a ninguém como assumindo essa função de nos dizer o que nós temos que fazer ou não fazer. Lembram que agora há pouco eu disse que a função do pastor não é controlar as pessoas? E alguns, infelizmente, não entendem isso, né? Eles têm o desejo de controlar, de manipular, até mesmo de entrar na intimidade das pessoas. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que qualquer irmão que pastoreia venha se intrometer na sua vida pessoal. Tá? O papel do pastor não é esse, não é esse. Nós temos que ensinar o caminho que as pessoas têm que andar, mas elas têm que caminhar com as próprias pernas. E então a palavra que em outros versículos é traduzida como mestre é didáscalos, didáscalos, que nós encontramos, por exemplo, aqui mesmo na ACF, traduzida como mestre, tá? É a palavra que está em Hebreus capítulo 5, versículo 12, Tiago 3:1, mas que a própria Almeida Corrigida Fiel pegou a palavra didáscalos e traduziu como doutores ou doutor em Efésios 4:11 e em Atos 13:1, tá? Apenas para não entrar em conflito com o versículo 8 de Mateus 23:8, mas porque aqui a ACF não deveria ter traduzido como mestre, porque mestre é didáscalos, mas aqui em Mateus 23:8 e no versículo 10 não é didáscalos que aparece no grego, é uma outra palavra que, aliás, só aparece aqui em Mateus e nesse capítulo e apenas no versículo 8 e no versículo 10. E em nenhuma outra parte do Novo Testamento, que melhor é traduzida como guia, tá? Então, desculpe o parêntese, mas eu tive que explicar isso aqui. Então, voltando para o texto e por que eu estou aqui lendo como guia e não como mestre. Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso guia, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Ora, é claro que o Senhor Jesus não está se referindo ao Pai humano, está se referindo a nós vermos alguma pessoa como o nosso provedor, e que não seja o nosso pai, né, de quando éramos crianças e dependíamos do pai e da mãe. Então, uma vez adultos, não dependemos mais, né, dos nossos pais, e embora hoje a gente saiba que muitos ainda dependem, mesmo depois de adultos, devido à dificuldade, né, que está hoje em dia a situação, mas o sentido aqui é de não ver alguém como seu provedor espiritual, né? Nós temos que ter apenas a Deus como aquele de quem recebemos o que necessitamos espiritualmente. Prosseguindo, versículo 10. Nem vos chameis guias, e aqui novamente a mesma palavra do versículo 8, que não é a mesma palavra que aparece em Efésios 4:11, Atos 13:1, Hebreus 5:12 e Tiago 3:1. Tá? Nessas 4 referências que eu acabei de ler, a palavra é didáscalos. E aqui em Mateus 23, não é didáscalos que está aparecendo no versículo 8 e no 10. É uma palavra grega que melhor é traduzida como guia. E aí no versículo 10 o Senhor enfatiza novamente: nem vos chameis guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Somente Ele. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então perceba que
alguns queriam a glória para si, como o Senhor Jesus está ensinando que, por exemplo, os escribas e fariseus eram tais pessoas. E ele, inclusive, alertou aos discípulos dele que tomassem muito cuidado com os escribas e fariseus, porque eram hipócritas. Eles queriam a glória para eles falavam de Deus, mas queriam a glória para si mesmos. Então, cuidado com quem não transfere a glória para Deus. Vejamos agora em Lucas capítulo 9, versículo 46. Primeiramente vamos ler até o 48. Esse é o segundo texto que nós vamos ler. Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao 48, que nos diz assim. Veja aqui comigo. Perdão, não é Lucas 6, é Lucas 9. Irmãos, eu não estou usando óculos aqui nas gravações, porque o óculos está refletindo muito da iluminação, né? E ainda fazendo sombra aqui no meu rosto, então eu estou lendo sem óculos, mas o certo era eu ler de óculos, tá? Lucas capítulo 9, versículo 46. Lucas 9, 46, que nos diz assim: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então você percebe que desde o tempo aí dos apóstolos já haviam pessoas querendo o poder para si, disputando o poder, quem é o maior? Então, não é nenhuma novidade, tá? Já acontecia no tempo dos apóstolos, mas vejamos como o Senhor Jesus lidou com essa situação. Então, entre os 12, estava havendo uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então, eles queriam poder, né? E aí, então, no versículo 47, diz assim o texto: Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, ou seja, uma criança, pô-lo junto de si, ou seja, colocou essa criança ao seu lado, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Então vejam como o Senhor aqui está enfatizando o que ele já havia também dito em Mateus, no capítulo 23, que aquele que se humilhar é que será exaltado. Porém, aqui a situação era outra. Em Mateus 23, os homens queriam a glória para si, e aqui em Lucas 9, 46, nós vemos os apóstolos disputando o poder. Mas como se combate isso? Com a lembrança de que temos que aplicar este princípio de vida. Aliás, eu começarei em breve a falar sobre os princípios de vida que o Senhor Jesus nos ensinou. E um destes princípios de vida é que nós não podemos exaltar-nos a nós mesmos, antes pelo contrário, temos que nos fazer como os menores. E aqui ele então nos ensina que aquele que entre vós todos for o menor, como o próprio Senhor Jesus nos deu exemplo, lavando os pés dos apóstolos, ele, que era o Senhor e Mestre, fez o papel de um escravo, porque só os escravos lavavam os pés dos outros. Então ele nos deu o maior exemplo de humildade. Não que tenhamos que lavar os pés, literalmente, mas o exemplo de alguém que está disposto a fazer o trabalho de um escravo até para servir o seu semelhante, para ajudar o seu semelhante. Então esse é o ensinamento, que nós temos que nos humilhar a nós mesmos. E prosseguindo aqui ainda em Lucas capítulo 9, vemos o terceiro texto. O primeiro que vimos em Mateus 23, ele mostra que escribas e fariseus queriam a glória para eles mesmos. No segundo texto que lemos, em Lucas 9, de 46 a 48, vimos que os apóstolos já estavam querendo disputar o poder entre eles. E agora, nós vamos ver em Lucas capítulo 9, do 46 ao 56, que também os apóstolos estavam entendendo errado o reino de Deus e queriam o reino para eles, exclusivamente. Vamos ver isso aqui, do versículo 49 ao 56. E
Respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então vejam que os apóstolos aqui, né, e nós encontramos João sendo mencionado na primeira e na segunda história, sendo que na segunda também o irmão dele, Tiago, talvez por isso tinham um apelido de filhos do trovão, né? Eles não estavam compreendendo muito bem naquele momento sobre o reino de Deus. Não estavam compreendendo. Como muitos hoje, quem não segue conosco, vamos falar mal, vamos condenar, vamos proibir, né? Infelizmente acontece isso. Uma igreja falando mal da outra, uma denominação evangélica falando mal de outra. É claro que nós temos que combater heresias. Temos que combater heresias, é claro que sim. Temos que combater ensinos falsos. Mas nós não temos que nos intrometermos, sabe, em como uma igreja está sendo conduzida. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu pretendo aqui, no canal A Deus Toda a Glória, trazer uma meditação bíblica nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E nós aprendemos muitas coisas ali. E uma delas é que nenhuma igreja interferiu na outra. Outra é que o próprio Senhor Jesus, quando apenas teve elogios para Esmirna e para Filadélfia, não usou Esmirna e Filadélfia como exemplo para envergonhar, por exemplo, Laodiceia, que foi uma igreja que só tinha repreensões a receber do Senhor. Então vejam que nós temos que cuidar cada um de si mesmo, cada pastor do seu arraial, do rebanho de Deus que o Senhor lhe confiou, e não ficarmos nos intrometendo nas demais igrejas. E isso até mesmo em relação ao ministério que eu faço parte. Eu tenho advertido os pastores a respeito disso. Não há no nosso ministério a figura de um papa. Eu não sou o papinha do ministério Igreja Bíblica Cristã. Então, ainda que Deus tenha me usado para dar início a esse ministério, para que ele fosse organizado com o propósito de ser o mais bíblico e cristão possível, isto não faz de mim alguém que tenha que interferir em como são conduzidos os cultos, as reuniões de cada congregação. Então é muito importante entendermos isso. Só que alguns querem que haja alguém os liderando desta forma opressora. Mas o próprio Senhor Jesus não agia assim, nem com os seus discípulos. Vejam como ele os ensinava de um modo tão maravilhoso, né? Eu não sei que palavra eu encontraria para expressar melhor. Chamou uma criança perto de si, usando-a como exemplo de que nós temos que ser humildes como uma criança. Que maravilhoso é o Senhor Jesus, que diferente é de líderes de hoje em dia, líderes religiosos de hoje em dia. Quantas vezes eu errei não me espelhando em Jesus quando eu pastoreava localmente. E temos que aprender com os nossos erros, mas principalmente temos que aprender com o exemplo de Cristo e não cometermos mais esses erros. Então, queridos irmãos, nós vimos aqui nessas 3 histórias nos evangelhos de Mateus e Lucas exemplos de pessoas que queriam a glória para si,
o poder para si e o reino de Deus para si. E temos que refletir a respeito disso, irmãos. Será que nós temos exaltado a nossa denominação religiosa? Ou compreendemos que o reino de Deus não é uma placa, não pode ser delimitado numa fronteira, num limite de uma denominação religiosa? Há um nome num estatuto, há um CNPJ. Será que nós compreendemos a grandiosidade do reino de Deus ou ficamos exaltando a nossa denominação religiosa, o nome que foi dado à igreja que fazemos parte, ou compreendemos que o reino de Deus, ele não se limita a nenhuma instituição, a nenhuma denominação religiosa? Temos que refletir sobre isso, irmãos. Será que nós mesmos disputamos o poder, fazendo questão de títulos ou diplomas, e competimos com os próprios irmãos em Cristo, ou reconhecemos que somente Deus deve ser exaltado? E, finalmente, será que quando somos elogiados, isso nos envaidece e ensoberbece? Ou imediatamente transferimos de todo o nosso coração totalmente para Deus toda a glória? Esses são os 3 pontos que nós temos que refletir com muita sinceridade. A Deus toda a glória. Somente a Ele. Somente a Ele. Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E é por isso que nós, no nosso ministério, enfatizamos a Deus toda a glória. Porém, queridos irmãos, que essa máxima, ela jamais seja apenas um slogan ou um chavão dito da boca para fora, mas que verdadeiramente seja a expressão sincera do nosso coração. Sempre a Deus toda a glória. Amém.